E aí pessoal, tudo bem? Então, no meu último vídeo, onde eu falei ali sobre a fake news do pH 22,7, 22,3, enfim, muitas pessoas comentaram naquele vídeo, pediram para que eu comentasse uma prova para técnico da Marinha, CAP Marinha, alguma coisa assim. O que me espantou foi que é a primeira vez que alguém pede para que eu comente uma prova desse tipo, e não foi só uma pessoa, acho que foi ali pelo menos 4 ou 5 comentários. Aí eu pedi para que me mandasse as provas, responderam, mandaram um link e eu encontrei uma prova aqui recente, de 2019, recente pela data de gravação desse vídeo. A prova tem o código CPCAP 2019. Ela seria para concurso público de admissão ao curso de formação para o ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha, e nesse caso uma prova de Química, né? Creio que para técnico em Química. Bom, é uma prova extensa, uma prova de 50 questões, eu não vou resolver toda essa prova nesse vídeo, né, nessa aula. Eu selecionei 5 questões e aí se eu vou resolver as demais ou não vai depender muito da quantidade de visualizações. Mas solicitaram, então vou fazer aqui meus comentários sobre essa prova. Antes de passar para as questões, eu achei uma prova bem interessante. Ela obviamente não é uma prova de Enem, não é um vestibular, então tem um nível mais aprofundado, até porque é necessário uma formação específica na área de Química, mas também não é nenhuma prova monstruosa, não é uma prova extremamente difícil. É uma prova que, se você estudar de maneira adequada, você consegue tirar uma boa pontuação. Dessas 50 questões, estudando com afinco, assim, com desejo mesmo, durante um certo período, você consegue 45, 47, até mesmo gabaritar uma prova dessas. É uma prova bem ampla, como falei, envolve química geral, físico-química, química orgânica, principalmente química analítica, mas não é uma prova tão difícil assim. Inclusive, tem alguns processos seletivos para mestrado, doutorado, não são todos, alguns, que tem uma prova mais ou menos no mesmo nível dessa prova. Então eu escolhi 5 questões, meio que aleatórias, mas com alguns assuntos interessantes, e eu quero comentar com vocês. Bom, vamos lá, vamos começar aqui com a primeira questão, que é de fato a questão número 1. É uma questão que fala sobre polarizabilidade e poder polarizante. Esse não é um assunto, por exemplo, que se aprende no ensino médio, mas você pode aprender no curso técnico em Química, dependendo ali do seu curso. Os cursos dos institutos federais, por exemplo, se aprofundam bastante nesse respeito. Então vamos lá. O grau de distorção que um íon exerce sobre o outro, seu poder polarizante, associado à suscetibilidade do outro íon em ser polarizado, definirá características da ligação química entre esses elementos. Fajans, então esse aqui é o nome principal dessa questão, estabeleceu 4 regras que resumem os fatores que favorecem a polarização e, portanto, a covalência nas ligações. E ele pede para marcar verdadeiro ou falso. Aqui na Universidade da Química eu não tenho aula sobre poder polarizante ou polarizabilidade. Você consegue, por exemplo, estudar isso de maneira bem aprofundada nos meus cursos, lá na plataforma, o curso de Química Inorgânica ou o curso de Química Geral. Entretanto, o meu antigo canal, largado lá desde 2014, o Ensinando e Aprendendo, lá tem uma aula sobre poder polarizante e polarizabilidade, caso você não faça a mínima ideia do que significa isso. E vamos lá para as opções. Um íon positivo pequeno favorece a covalência da ligação. Sim, isso daqui é verdade. Uma das regras de Fajans diz que um íon positivo, portanto um cátion pequeno, tem um considerável poder polarizante, e o fato de ter esse poder polarizante mais elevado favorece a covalência, né? Faz com que essa ligação iônica tenha um maior caráter covalente. Isso gera algumas consequências, dentre outras, enfraquecer o retículo cristalino. Sólidos iônicos que apresentam uma elevada covalência têm seu ponto de fusão reduzido drasticamente. Mas vamos lá, a primeira verdadeira. Um íon negativo grande, portanto um ânion grande, favorece a covalência? Favorece. Nessa situação, nós temos uma espécie com elevada polarizabilidade, que é o outro lado da moeda. Favorecer a covalência significa aumentar o poder polarizante, geralmente para cátions, e aumentar a polarizabilidade, geralmente para ânions. Cargas elevadas em ambos os íons favorece a covalência. Favorece. No caso de um cátion, aumenta o seu poder polarizante. No caso de um ânion, aumenta a sua polarizabilidade. Então, verdadeiro também. A polarização e, portanto, a covalência será favorecida se ambos os íons tiverem a configuração eletrônica de um gás nobre. Falso, é o contrário. Isso daqui é favorecido se o íon não tiver a configuração de um gás nobre. Portanto, se nós estivermos falando de cátions de metais de transição. Isso envolve, por exemplo,
a baixa blindagem dos orbitais D ou dos orbitais F, caso estejamos falando de metais a partir do sexto período. Enfim, quando a gente trabalha com metais de transição, nós temos cátions com poder polarizante mais elevado. Isso gera inúmeras consequências, favorece a hidrólise em água, por exemplo, né? Sais desses cátions geralmente promovem uma hidrólise básica, deixam meio básico. Estou falando demais, né? Estou saindo aqui do objetivo. Mas é porque eu só quero compartilhar um pouco mais de informações com vocês. Vamos lá, então, verdadeiro, verdadeiro, falso, nós temos que a alternativa correta é a alternativa D. A segunda, questão 8. Aqui é um caso mais específico, estamos falando sobre cromatografia. Cromatografia é uma técnica de separação de misturas, essencialmente. A gente até pode identificar, mas essencialmente ela é utilizada para separar os componentes de uma mistura. E a questão é pontuada no que nós chamamos de eficiência da cromatografia. Não sei se vocês já viram, isso daqui é um cromatograma, é um espectro de cromatografia, e cada um desses picos aqui está associado a uma substância. E o que é eficiência? É a gente olhar para um cromatograma desses e conseguir ver esses picos bem separados, bem definidos, mostrando que a separação foi efetiva. E a questão coloca, então, algumas coisas que favorecem a maior ou menor eficiência. No caso, a maior eficiência. A eficiência de uma coluna cromatográfica na separação de dois solutos depende exclusivamente das velocidades relativas segundo as quais as duas espécies são eluídas. Depende disso. Ou seja, se a gente conseguir separar essas espécies num ΔT, numa diferença de tempo considerável, isso é bom. Porque vai chegar, por exemplo, esse primeiro pico aqui, depois vai levar um tempinho e chegar esse outro pico. Se os dois chegam ao mesmo tempo, a gente não tem uma separação tão efetiva. Mas não depende exclusivamente disso, depende também disso. A eficiência de uma coluna cromatográfica na separação de dois solutos não é afetada pelas velocidades relativas segundo as quais as duas espécies são eluídas. Isso aqui é completamente oposto do que foi dito acima, obviamente é falso. A eficiência de uma coluna cromatográfica na separação de dois solutos independe do alargamento das bandas, que ocorre à medida que as espécies são eluídas. Não, depende também. O segundo fator é o alargamento das bandas. Imagina, por exemplo, que esse pico aqui seja bem largo. Tá? Existem vários motivos que provocam o alargamento da banda. E esse daqui também seja bem largo. Significa que, quando nós temos essa situação, a separação não foi tão eficiente. Então, o segundo fator é também o alargamento das bandas. Então, até aqui todas erradas. D. A eficiência de uma coluna cromatográfica na separação de dois solutos depende somente do alargamento das bandas que ocorre à medida que as espécies são eluídas. Não, falso. A correta, portanto, vai ser a E. Ela, obviamente, vai depender do tempo e do alargamento. Então, a eficiência de uma coluna cromatográfica na separação de dois solutos é afetada tanto pelas velocidades relativas, ok, quanto pelo alargamento das bandas, ok. A alternativa correta, a alternativa é. Esse é um tipo de assunto que não é abordado no ensino médio. Então é necessário sim que você tenha ali um conhecimento mais técnico, um curso técnico ou um curso de graduação, obviamente, você vai aprender sobre cromatografia. Bom, próxima questão, vamos aqui para a questão de número 12. A neutralização de um ácido por uma base produz um sal. Porém, ao medir o pH de uma solução de sal, normalmente não se encontra um valor neutro, pH igual a 7. Isso ocorre porque o pH de uma solução de sal depende da acidez e da basicidade relativa de seus íons. Sendo assim, é correto afirmar que... Bom, isso aqui é uma questão de hidrólise, né? O assunto que nós vamos discutir aqui é hidrólise. Os ácidos conjugados de bases fracas, como NH4+, agem como receptores de prótons. Logo, se espera que eles formem soluções ácidas. Sim, se espera que eles formem soluções ácidas. O NH4+, é um cátion que deixa o meio ácido, só que ele não age como receptor de próton. Então, falso. Os cátions de metais de carga elevada e volume pequeno, lembra lá de uma das regras de Fajans? Que podem agir como ácidos de Lewis em água, produzem soluções ácidas. Eu até comentei isso daqui naquela primeira questão. Mesmo que cátions não tenham íons, mesmo que os cátions não tenham íons de hidrogênio para doar. Verdadeiro, isso aqui está corretíssimo. Se você pega uma solução de ferro 3+, por exemplo, se você pega uma solução de um cátion de metal de transição,
essa solução vai ser ácida, muito provavelmente vai ser uma solução ácida. E o ferro 3+, por exemplo, ele não tem nenhum hidrogênio. Cobalto 2+, não tem nenhum hidrogênio. Entretanto, ele promove a hidrólise da água. Isso é uma consequência do seu elevado poder polarizante. Mas vamos avançar, vamos confirmar que as outras estão erradas. Todos os ânions que são bases conjugadas de ácidos fracos produzem soluções ácidas. Não é o contrário. Os ânions que são bases conjugadas de ácidos fracos produzem soluções básicas. É o caso do acetato, por exemplo. Uma solução de acetato é uma solução básica, se for acetato de sódio, acetato de potássio. Os cátions de metais do grupo 1 e 2 sempre são ácidos de Lewis fortes. Não, pelo contrário. A gente nem considera que existe hidrólise, ou se existe uma escala muito pequena ali dos cátions do grupo 2. No grupo 1 a gente nem considera. A alternativa é: o ácido do veneno das formigas é o ácido fórmico. Ok, verdadeiro. E ele é considerado um ácido forte. Não, como qualquer ácido orgânico, ele é um ácido fraco. Entretanto, devido à sua baixa concentração, não causa grandes prejuízos à saúde. Então, como era de se esperar, a C, a D e a E estavam erradas. A alternativa correta é a alternativa B. Vamos lá, a questão 21 agora. Não é uma questão difícil, uma questão até que bem rápida, mas é necessário que você conheça o mínimo sobre titulação. Então, são dois conceitos aqui. O ponto, tracinho, 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 ou um traço, enfim, ocorre quando a quantidade de titulante adicionado é a quantidade exata necessária para a reação estequiométrica com o analito. E o outro ponto é indicado pela mudança súbita de uma propriedade física da solução. Quando você trabalha com titulação, você sabe que quando nós temos a mesma quantidade estequiométrica ali do analito e do titulante, o necessário para ocorrer, por exemplo, a neutralização, pensando em uma titulação ácido-base, é o que nós chamamos de ponto de equivalência. Então, equivalência. Ok. Vamos cancelar aqui a parte que não nos interessa. Pô, ebulição, né? Claro que não. Final aqui não. Final aqui não. Ficamos entre a B e a D. E a diferença é entre ponto de ebulição e ponto final, óbvio, não é ponto de ebulição. Isso daqui, essa mudança súbita, geralmente é uma mudança de cor. Se você faz a titulação, por exemplo, de um ácido fraco com uma base forte, o sistema ali está incolor, mas de repente ele fica rosa. Essa mudança brusca indica que a reação ali acabou, né? Ou pelo menos você tem que parar a reação naquele momento. Isso nós chamamos de ponto final. Tá? O ponto final ele não é necessariamente o ponto de equivalência, mas eles estão ali bem próximos. A ideia é que sejam bem próximos. Então a alternativa correta é equivalência final, alternativa D. Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, veja a série aqui na Universidade da Química, tudo sobre titulação. Bom, eu explico o que é o ponto de equivalência, o que é o ponto final, falo sobre os indicadores nessa aula aqui. Tem uma playlist para vocês aqui no canal. Então, quarta questão, vamos para a quinta e última. São exemplos de óxidos básico, neutro, ácido e anfótero, respectivamente. Eu escolhi essa questão pelo seguinte: enquanto nós temos uma questão que é, a princípio, mais aprofundada, que fala sobre cromatografia, e não é a única, temos algumas questões que abordam técnicas instrumentais, também nessa prova a gente vê questões muito, muito simples. Tem uma, por exemplo, que fala sobre o que é a soda cáustica, né, para a gente identificar se a soda cáustica é um ácido, um sal, uma base. Bem fácil mesmo. Outra falando sobre o modelo de Rutherford. Então temos questões bem fáceis. Essa daqui é uma questão fácil. A princípio seria uma questão padrão vestibular, mas não é todo mundo que tem a oportunidade de aprender essa classificação adequada de óxidos e, enfim, essa parte de funções inorgânicas. Se você me acompanha aqui na Universidade da Química, tem uma playlist voltada para essa parte de química básica, voltada para funções inorgânicas, e lá eu falo cada um desses casos, como que a gente identifica, como que a gente sabe se um óxido é básico, neutro, ácido, anfótero, enfim, a classificação bem detalhada. Também recomendo, se você estiver se preparando para essa prova ou para outras provas, aproveita o período de quarentena e dá uma olhada nessa playlist. Então vamos lá, o primeiro tem que ser o óxido básico. Geralmente o óxido básico é um óxido metálico de inox +1 ou +2. Então alumínio está fora, o nitrogênio aqui não é metal, está fora, enxofre não é metal, está fora, alumínio não tem inox +1, +2, está fora. Tendo apenas esse conhecimento, não precisa de tudo, apenas esse conhecimento a gente já conclui que a alternativa C
é a alternativa correta, mas vamos confirmar o restante. Óxido neutro, o conjunto de óxidos neutros é um conjunto bem pequeno, CO, NO e N2O, tá ele aqui, então N2O. Óxido ácido, conjunto de óxidos ácidos é um conjunto mais amplo, envolve metais, ametais, mas essencialmente se o óxido for um óxido de um metal, que não seja CO, NO ou N2O, muito provavelmente será um óxido ácido e o SO3 está nessa história. Anfótero, bom, o anfótero tem ali algumas classificações, mas geralmente óxidos anfóteros são óxidos de metais com NOx mais 3 e mais 4. Temos algumas exceções, não vou entrar em detalhes aqui. Assista lá a aula caso você queira aprender ou revisar. Então, de fato, a alternativa correta é a alternativa C. Então, pessoal, foram esses meus comentários sobre essa prova. Como eu falei, é uma prova bem ampla, ela cobra ali um pouco de conhecimento de cada área, mas não é uma prova tão difícil assim. Então, se você estudar de maneira aprofundada, você consegue sim tirar uma boa nota. Eu sugiro, caso você tenha interesse, de fazer a assinatura de um dos cursos de Universidade da Química. Durante esse período de quarentena, por exemplo, eu abri a oportunidade de fazer a assinatura full, não apenas anual, que é o padrão, mas pela primeira vez eu abri a oportunidade de fazer a assinatura full, semestral e trimestral. Então o que é assinatura full? É você assinar todo o conteúdo lá do canal, pagando um valor bem mais em conta, um valor bem descontado, da ordem ali de 50% ou mais. Também estamos com promoção para as assinaturas semestrais e anuais, para você aproveitar esse período da quarentena. Então, se você quiser fazer a sua assinatura, aproveitar esse período, se aprofundar, estudar mais, com certeza será um período muito produtivo. Para uma prova como essas, por exemplo, boa parte do que é discutido aqui, que é abordado aqui, tem presente lá no curso de Química Geral, ou no curso de Química Orgânica, ou no curso de Química Inorgânica. Só não temos ainda o curso de Química Analítica. Ele deve ser lançado nos próximos dias, mas ainda não temos essa parte de Química Analítica e análise instrumental, pelo menos se levarmos em conta a data de publicação desse vídeo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, não apenas aqueles que pediram para que eu comentasse essa prova, mas, enfim, qualquer um que tenha assistido esse vídeo, eu espero ter ajudado de alguma forma. E se vocês querem que a Universidade da Química cresça, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e dar o seu like ou o seu dislike, caso você não tenha gostado. Tá certo? Valeu e até o próximo vídeo.